saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor servidor. Eu também estou na TV Chico Xavier. Segue a gente lá no Instagram, no Face, sempre com programação destinada à doutrina espírita. Um abraço, fiquem todos com Jesus. Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez, ao vivo, com o programa Momento com Chico Xavier, onde fazemos reflexões do livro Meus Pedaços do Espelho, de Marlene Nobre, livro este que vem registrando, né, lindos casos de Chico Xavier. Este livro foi aconselhado por Chico, né, a Marlene Nobre, porque ela escrevia na época em jornais. Em jornais, às vezes nós lemos, né, e jogamos de lado e tudo mais, e ele pediu aconselhou, né, para que ela registrasse em um livro, porque aí o livro fica para a posteridade, e foi assim o que ela fez. É um livro belíssimo, né, é um livro considerável, porque ele contém... ele é tão grande que é tão pequeno de ler, 453 páginas fora a conclusão. E ele se torna tão leve que parece que é apenas uma pequena brochura, né? Relativo justamente a esses casos, lindos casos. E hoje nós estamos na aula 64 desse livro, Conselho da Mãe ao Filho. E... como sempre fazemos também, dentro do programa, fazemos um momento de prece, um momento de oração e também de fluidificação, né, das águas para nós e para aqueles a quem nós desejamos direcionar aquela água. É importante, né, a partir de hoje, também habituarmos a colocar o nome de alguém num papel, alguém que nós possamos endereçar, mesmo que a pessoa não saiba, mas vermos alguém necessitado e sabemos do nome, fazer o registro para que nesse momento, no momento da prece, nós possamos também direcionar a prece para essas pessoas, né, necessitadas. Então, porque aos pouquinhos nós vamos, né, criando, não tinha falado também nisso antes, porque precisamos primeiro, né, firmar, né, o compromisso do horário, que isso é de fundamental importância para a espiritualidade, principalmente porque ela começa a transformar o lar de cada um de nós num ponto de socorro para aqueles espíritos que não conseguiram ainda se libertar do magnetismo da Terra. A semelhança do Evangelho no lar, um momento de prece esse em conjunto, fixado no mesmo momento, no nosso caso todos os dias, eles vão começando a ver que ali existe um compromisso sério e começam a trabalhar justamente como um pronto socorro, principalmente nessas orações, nessas vibrações que nós nos dispusemos a fazer. Uma boa noite a Érica Nóbrega, a Selma, Heloísa, a Gemírio Carneiro. Amanhã à tarde nos encontraremos, né, lá no Francisco de Assis, para transmitir a sua palestra, amanhã de 16 horas. A Luísa Marques, muita paz. A Luciana Machado, vamos ver quem está conosco mais ainda. O Luiz Otávio. Eita, Luiz, uma boa noite, muita paz, muita luz. E esse é um momento muito especial, porque justamente estamos transformando esse momento dentro das reflexões que fazemos de Chico Xavier, né, também esse momento
de oração, né? E nós, e quantos não estão precisando, né, desse momento de prece, de oração. E como falamos, alguém está dizendo que o som está baixo, realmente. Vamos fazer um pouquinho de ganho aqui para... Muito bem, esses retornos é importante. Alô, isso. Agora já deve ter aumentado um pouquinho o volume. Isso. Então, vamos ver o que Marlene Nobre deixou de registro neste capítulo. Então ela diz: prevendo o sucesso da obra de Parnaso de Além Túmulo, né, e os percalços da vida do filho tão jovem, Dona Maria João de Deus, ao término do livro Cartas de uma Morta, lançado em 1935, despediu-se do filho deixando-lhe conselhos valiosos. Por esse texto, pode-se avaliar a envergadura moral do espírito que lhe foi a mãe extremosa. Não deixe de ler, leitor amigo, esta verdadeira aula que o amor materno transmite ao filho, pedindo-lhe que não se deixe iludir pela posse dos bens materiais. Seja a tua mediunidade uma harpa melodiosa. Aceita a pobreza pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar, a cabeça dolorida. E quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Vale a pena repetir. Mensagem belíssima. Não deixe de ler, leitor amigo, esta verdadeira aula que o amor materno transmite ao filho, pedindo-lhe que não se deixe iludir pela posse dos bens materiais. Seja a tua mediunidade como uma harpa melodiosa, é um exemplo, é uma mensagem para todos nós. Aceite a pobreza pensando naquele que não tinha uma pedra onde repousar, a cabeça dolorida. E quanto à vaidade, não guardes a sua peçonha no coração. Mensagem extremamente oportuna, né, para todos nós, né, que vivemos na lida da divulgação da doutrina espírita, e é uma das coisas que a doutrina espírita tem. Por isso que ela vem angariando adeptos, apesar de que não existe essa questão do proselitismo, mas atrai as pessoas. E quando nós, às vezes, dizemos que não, o expositor, o divulgador espírita, ele não recebe, o dirigente da casa espírita não tem honorários, e sim tem despesas, né, com as atividades da casa, porque muitas vezes os frequentadores não ajudam, né, na água, na luz, e às vezes fica a cargo justamente da direção. E não existe cargo remunerado nem hierarquia, mas boa vontade para o trabalho da divulgação. E assim deve ser, porque Jesus, a vida dele foi assim mesmo, caminhando, não tinha igrejas, ele não fundou igrejas, assim foi o homem ao longo da história da humanidade que foi criando, né, igrejas, prédios, templos, modificando
os seus ensinamentos para as suas ideologias, que hoje ainda tem esse fator das ideologias, falsas interpretações feitas ao pé da letra, que tem a intenção única de prender, né, e manipular essas pessoas ao seu bel prazer. E a doutrina espírita não tem essas situações. E isso é que nos faz atrair para o trabalho, né, do bem. Nós temos aqui, ela resiste a duas fotografias interessantes aqui. Uma é em pé Chico, o quinto da esquerda para a direita. Ele bem novinho aqui. E outra distribuição gratuita de livros espíritas por João Nunes Maia. Muitos não conhecem, né? João Nunes Maia, ele já desencarnou, era um mineiro, e ele já esteve aqui em Campina Grande, e eram muito legais as palestras dele. Vou mostrar, apesar de não vai ficar muito visível, mas as fotografias para ficar... não ficar na curiosidade, né? Muito interessante. E a lição de hoje nos mostra justamente esses conselhos e aos conselhos que os espíritos trabalhadores do bem vêm ao longo da história do espiritismo trazer e traz, resiste nos livros, nas mensagens psicografadas, para que possamos ter um norte para a nossa caminhada, né, evolutiva. E Maria João de Deus, nós sabemos, desde sempre, ela foi, na vida de Chico, foi sempre demonstrou sempre ser um espírito de luz, amadurecido, né, e ela sempre apoiou e trabalhou junto de Chico para que ele pudesse ter o norte, né, para a sua vida, para a sua mediunidade, para a sua missão. Aqui na Terra nos deixou tanto esses exemplos. Então vamos, finalizando o programa de hoje, vamos ao nosso momento de prece. Imaginamos que aqueles que desejam a fluidificação da água, que espírito iluminado e grandioso que era Maria João de Deus, ensinando a Chico a grandeza da simplicidade. Verdade. Imagino que aqueles que desejam já reservaram um recipiente, né, de água, e um outro para a quem deseja direcionar no seu lar ou um familiar. E confiantes na presença dos amigos espirituais, vamos nos manter em harmonia como estamos nesse momento, relaxados, mas atentos, vigilantes, para que possamos sentir a presença dos amigos, de cada um de nós, os nossos amigos protetores que nos guiam, que nos velam a cada momento e que não se afastam de nós. Nós é que às vezes ou quase sempre nos afastamos deles. É que nesse momento de oração nos aproximamos mais deles, aproximamos de Deus. E que possamos nesse primeiro momento e já também baixamos um pouquinho a música. Assim tá bom? Então,
Nesse primeiro momento, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né, mais uma vez. Nesse momento de reflexão, mais um lindo caso de Chico Xavier. Agradecer pela vida, agradecer pelo pão material, espiritual de cada dia, pelo lar que nos encontramos, pela família que nos foi dada a oportunidade de estar reencarnados. Agradecer pelos ensinamentos e pela doutrina espírita que veio realmente desvelar um conhecimento do mundo espiritual, da nossa própria existência, nos deixando mais aclarados acerca desses conhecimentos, mas também com maiores compromissos. Te pedimos, Jesus, pelos nossos vizinhos, pela rua ao qual moramos, nossa cidade, nosso estado, ao nosso país que vai passar por uma nova etapa de dirigentes, para que possamos contribuir e que eles façam e realizem o seu papel de dirigente ético dentro de uma responsabilidade social, que se façam respeitar e respeitar a grandeza que é o nosso país. Te pedimos, Jesus, pelos nossos familiares que se encontram no outro lado da vida, que partiram antes de nós, que nos aguardam o nosso retorno, pelos suicidas, para que sejam amparados e que essas preces possam os amigos espirituais direcionarem para estes, pelos que se encontram nos leitos de dores, os leitos dos hospitais, os profissionais da saúde e demais profissionais que trabalham pelo bem-estar próprio e da sociedade, contribuindo para que a sociedade tenha a sua harmonia e a sua conjuntura própria de uma realidade mais justa. Abençoa aqueles que se encontram nos abrigos, nos asilos. E permite, Jesus, que a tua paz possa fortalecer a nossa fé, a fé de cada um de nós, que possamos estar motivados para o trabalho da divulgação, trabalho da caridade, porque muitos precisam mais do que nós, muitos necessitados e precisam da nossa parte de ajuda, da nossa contribuição, seja em que situação for. Assim sendo, te pedimos que possa fluidificar, magnetizar essa água que se encontra reservada, para que ela tenha os fluidos magnéticos, os medicamentos necessários, que possa satisfazer a nossa economia espiritual e física, como também essa outra água, esse recipiente para aqueles a quem desejamos direcionar esta água.
possamos mentalizar também nesse momento aqueles a quem desejamos direcionar uma prece, um necessitado, um parente que está com alguma problemática física ou espiritual, algum amigo, vizinho, colega de trabalho, algum irmão no centro que frequentamos, para que sintam essas vibrações de amor e sejam envolvidos em clima de paz, de harmonia e de ajuda. Assim, Jesus, na certeza de que conosco estás, divino amigo, em teu santo nome, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, damos por encerrado as atividades da noite de hoje, desejando muita paz para todos e que tenham um finalzinho de sexta-feira com muita paz, uma boa noite a Luiz Otávio, um bom final de semana e que Jesus possa sempre nos abençoar agora e sempre.